começar com uma pequena passada interessante, racídica. Tinha um rabino, um Hassid, em Babroisk, que era uma comunidade grande de Hassidim, que chamava Rabino Baruch Mordechai. E esse rabino, ele tinha dificuldades financeiras, tal, e o aluguel, ele não pagava muito em dia, assim, ele costumava atrasar e enrolar um pouco o pagamento do aluguel dele. E perto de Sukkot, ele pediu para o Balabait cuidar para ele, de fazer para ele uma sucá. Ele também ia pagar para isso, para ele preparar a sucá para ele. Então. Aí o Balabait falou, Rabino, é bom você deixar em ordem o pagamento da sucá e da casa para não ter problema de sucá gzulá, sabe? Se você não paga, Açúcar roubado. pode ser que o lugar está roubado ou laivo. E aí pode ser que não é kasher. O Rabino falou para ele, ao contrário, meu amigo, se eu pagar, que vai ter problema. Os Aí vai sábios ter dinheiro falam, roubado? por quê? Porque eles falam que a pessoa ele tem que viver na sucá como ele vive na casa dele. Tudo que ele faz na casa dele, como ele vive na casa dele, assim ele tem que viver na sucá. Como na casa ele não paga, então também no sucá ele não pode pagar. Se ele pagar, então não vai, como ele vive na casa, pode ser que não vai sair da roubar. Renta duro. Não sei se o cara gostou muito, mas ok. Vamos lá, senhores. Vamos, por favor, abrir a nossa folha de perguntas. Essa de hoje, não? Não, ainda a passada. E vamos ver. Ah, tem a passada, é verdade. Olá, Ivo. Vamos ver. Shinchet Dalet, chamado. Eu acho que a gente está na pergunta 2. Exatamente. Então, aqui a gente tem uma questão levantada. Aqui, na verdade, não sei se vocês perceberam, o nosso caminho porque, na verdade, a matéria de Shabbat, a Alter Rebbe, está muito, muito longa. E o nosso tempo é um pouco limitado. Então, por um lado, a gente sim quer ver um pouco dentro do livro, assim, para se ligar com o Alter Rebbe dentro. Mas, por outro lado, a gente também busca ter uma visão meio geral, porque senão o tempo que a gente vai conseguir pegar só uma passagem muito pequena, e a gente quer tentar, na maneira do possível, ter Visão geral, né? uma geral. Então a gente faz uma mesclagem, a gente vê um pouco do texto dentro, um pouco tenta resumir por fora, assim, para tentar fazer o melhor possível nas nossas condições. Ok. Depois, obviamente, quem quiser, quem tiver mais tempo, mais possibilidades, puder estudar o Alter Rebbe sozinho, palavra por palavra, todos os capítulos, etc. Obviamente vai para ele só abraçar. Areizé Meshubach. Com certeza. Eu não vou me incomodar e tenho certeza que o Rabino Shaman também não vai ficar bravo se estudar mais. Ok. Então vamos lá, senhores, por favor. Aqui a gente vai buscar no Seifim Ein Het e Ein Tet em relação a Balei Chaim, animais, em relação a Muktzeh. Isso podia ser antigamente muito também. As pessoas criavam galinha, criavam Boi, cabras, bezerro, né? etc. Cabrinho. Mas hoje em dia também pode ser em relação ao cachorrinho, ao gato, etc. Aliás, vocês conhecem a história, a piada, né, da senhora que reclamava que a casa estava apertada e o Rebbe mandou colocar dentro da casa galinha, depois cabra, Ah, depois vaca. sei. Conhece essa história, a piada? O Rebbe foi mandando colocar vários animais, primeiro colocar galinha, depois cabra, depois vaca, porque a senhora sempre reclamava que a casa estava muito apertada e não tinha lá lugar. Aí o Rebbe falou, coloca animal, coloca primeiro galinha, depois coloca cabra, depois vaca. Aí depois o Rebbe falou, tira tudo isso de casa agora. Aí eles tiraram, a senhora falou, uau, que casa grande a gente tem aqui, espaçoso e tal. O Rebbe fez um milagre. Mas então a gente vai falar agora dos animais, ok? Em Reta em Tetos, vamos então deixar a pergunta de lado, abrir o Shulchan Aruch.
ver o que a gente tem lá. Vamos ver que parte do Shulchan Aruch a gente está agora. É o finalzinho do Shinchet. Shinchet Sof. Shulchan Aruch Admor Hazaken. Sof. Deve ser o Sof. Não, errei aqui. Qual seifim que a gente era? Em Het e em Tet, né? Então é antes do Ein Sof. Ches e Ein Tes. É o Helek Gimel. Shinchet Gimel, desculpa. Asur letaltel behemá. Exatamente. Vamos ver o que a gente tem aqui no Alter Rebbe pra gente. Vamos ver aqui, muito bem. Então, começa a ler aí, por favor, Jonathan. A gente vai ver agora na página número 13, linha 31. Página número 13, o Kovetz é o Shin Het Gimel. Página 13, linha 31. Asur letaltel behemá, é proibido movimentar behemá, um animal, ou chayá, um animal selvagem, ou uma ave, mipnei she'einan reoim beshabat, porque eles não estão prontos para Shabat, que shehem chaim. Quando eles estão vivos, eles não estão prontos para serem consumidos quando eles estão vivos. Vafilo ou Não é shiraui. schnitzel ainda. Uma galinha viva não é ainda um schnitzel. Um schnitzel. Sim. Aí já Tem um processo. dá para você manusear no Shabat, algo pronto. Mas uma galinha viva, para Agora caparota, ele vai. para caparota, Agora, mas não para o Shabat. Não está pronto para o Shabat. Para nenhum uso. sim. Certo? Segue, por favor. Agora, pelo que eu acho que agora ele vai falar de um caso que seria mais nogueia também para a gente, quem tem cachorrinho, né? Por exemplo. Aí ele fala, vafilo of sheraui letzachek botinok, mesmo uma ave que uma criança costuma brincar, acho que antigamente, em vez de cachorrinho, brincava com galinha, né? Sim. Aliás, os meus filhos brincam com galinha também, quando a gente vai fazer caparota. Sim, é. Isso, Mas uma vez por ano, as crianças brincam com galinha, é verdade. Sim. Ok. Tino Keshebubá, não, Kesheboché, uma criança quando ela está chorando, Asur letal telo, é proibido também manusear. Quer dizer, você poderia talvez pensar que nesse caso ela está raui para como se fosse um brinquedo, não raui para comida, né? E ele proíbe mesmo assim. Já falo pequeno. Ok, vamos aqui parar por enquanto. Pois não. Ok, vamos agora passar para o Seifa em Tet. Vamos dar para o Yala um pouco. Yala, você pode ler um pouco em Tet? ובמה חיה בעוף מדרים אותם ברשות היחיד. דהיינו שאותו... שאוחז? שאוחז? שאוחז. בסרך בצווארן? מציין ומפנענה רגילים שילקחו בלבד. Até só para aqui um minutinho. Deixa eu só ver uma coisa se eu liguei o botão para gravar. Só um minutinho. Sim. Ok. Então o que a gente tem aqui, pessoal? Kol behemá vechayá ve'of. Toda behemá, chayá, o animal silvestre e o ave, medadin otam beShabbat. O que quer dizer medadin? Medadin é uma palavra que não é muito corriqueira assim, medadin. Medadin otam beShabbat. Medadin otam. Gershut hayachid. Ele está falando aqui não na rua, né, mas no Gershut hayachid, na casa, no pátio. O que quer dizer medadin exatamente? Acho que ele leva com a coroa não, como que chama aquele negócio? Com a rédea, né? Ele conduz. Sim, mas não necessariamente, pode ser com a rédea, mas não necessariamente. Ele segura Betzavaran, Ohez Betzavaran, ele segura no pescoço o Batzdadin e no lado do animal, o Messayan e ajuda
Menaneh raglehem, ele mexe as pernas dele. Ou seja, ele vai dando uma conduzindo. força, vai empurrando, vai conduzindo com a mão, vai mexer, vai ajudando ele Ele vai assim. fazendo assim, né? O que você vê, às vezes, o cara, ele vai dando uma empurrada, né? Com o Tipo, corpo, com quando a tem, mão. vamos dizer, tem cara bêbado lá no clube, aí vem o segurança, ele vai Dá uma empurrando, peitada. assim, vai dando uma, tipo, vai Não chega para lá. é, vai animando ele aí para ele se mover para aquela direção que ele quer. Então isso é medadim, na verdade. Você pode dar um apoio para movimentar o animal. Apesar que no Seif anterior a gente tinha falado que não podia mexer, né? Mas aqui ele está falando. A gente já vai entender daqui a pouco. O Alter vai explicar por quê aqui, qual é o porquê da questão. Aqui meio que ele força com o corpo, né? Não é que ele está pegando assim. É diferente de pegar com a mão, né? Ele está meio que assim, né? Dando uma, Não, né? não. Com o corpo. Isso lá do corpo, tudo isso é do animal, mas ele está fazendo isso com a mão dele. Isso que ele pega pelo lado, pega pelo pescoço, é em relação Ah, é com a mão mesmo? Não. Mas tudo isso ele está fazando com a mão, tá Ah, mexendo. é com a mão. Ah, eu achei que O era. judeu Tá. está fazendo isso de forma natural. O animal ele está sendo empurrado pelo lado, etc. Mas o judeu está usando aqui a própria mão. Mas a gente já Tá. vai ver a lógica. Fora, mas primeira coisa, o Alter Rebbe frisa aqui na linha 11, o bilvat shelo yagbihem, mas não pode realmente levantar o animal completamente. Isso que eu ia perguntar, por que ele quer falar? Você empurra, você faz isso, faz aquilo? Ele quer dizer faz isso e não faz o quê? Não levanta. Não pode levantar. Você não pode levantar totalmente o animal. Você pode dar uma ajudazinha. Vamos dizer, o cachorro escapou, então talvez você pode dar uma ajudada para ele entrar. O gato dá uma assim, com a mão dá uma arrumada para ele entrar, mas não realmente levantar ele de forma total. Mas vamos ver já qual é a fonte aqui desse Seif Aintet, que é diferente do anterior que ele falou que não podia, aqui ele está falando que pode. Vamos ver o que ele vai falar. Mas aqui, Rabino, só uma coisa. Ele não falou nada, então, de levar, tipo, na rédea, né? Assim, levar, por exemplo, um boi pela rédea, na coleira. Eu acho que é igual, porque lá também ele está, na verdade, encaminhando ele sem levantar, conduzindo, sem chegar a levantar ele. Eu tenho a impressão que é igual. Tá. Pela Suvará, não sei. O Bilvat Lever, contanto que ele não levanta o animal de forma completa, diz o Alter Rebbe, Beinyan, de forma Sheyakru Raglehem Minaretz, até que ponto que vai, as patas do animal vão levantar totalmente do chão, aí não pode. Shemuktzimhem, de forma geral, os animais são muktzim. Eles não estão. Aliás, que tipo de muktzeh é o animal? É o muktzeh que é o clichê melachto, é isso que você pode mexer ele para motivo de lugar ou coisa, ou para usar ele, ou é muktzeh completo o animal, muktzeh que não tem nenhum uso no Shabat? Eu acho que é muktzeh gamur, né? Parece. Muktzeh gamur, é um muktzeh completo que não tem nenhum uso no Shabat, não um cli alguma coisa. Olá, Israel. Então, o Rabino, aqui ele deixou claro na Halachá que você não, o motivo de brincar, por exemplo, pegar uma galinha para brincar com a criança, ele continua falando que isso é proibido que continua sendo muktzeh. Então, seguindo essa lógica, por exemplo, no caso de segurar um garfo para comer, você pode, mas se você vai segurar um garfo não pode. Agora, se você vai começar a brincar com o garfo, você pode. Mas nesse caso, mesmo que você teoricamente vai achar uma utilidade no animal, que seria brincar, divertir a criança, me parece daqui que continua sendo, isso não é uma permissão, ele continua sendo um muktzeh gamur, né? Exato, porque isso que você tem um uso é só para coisas que são próprias para o Shabat. Se tem uma pedra, vamos dizer, jogada que não é pronta para o Shabat, se a criança resolve brincar com a pedra, não pode, porque não é uma coisa que está pronta no Shabat. Assim também os animais. Mas vamos ver aqui qual a ideia desse Seif mais se aprofundar aqui, o que ele fala.
Então ele fala que não pode levantar totalmente do chão. Ve'asurim em betiltul, são proibidos de movimentar. Ve'afalpi, diz o Alter Rebbe, ve'afalpi shekol muktzeh. Por que aqui a gente permite dar uma empurrada? Um muktzeh é uma pedra, como você não pode levantar uma pedra no Shabat? Estou falando uma pedra que não estava preparada para ser usada, né? Uma pedra Certo. jogada. Como você não pode levantar, você também não pode dar uma empurradinha. Porque o animal, aqui ele fala que você pode dar uma empurradinha, você pode dar uma ajeitadazinha nele. O Alter vai explicar. Ve'afalpi shekol muktzeh, apesar que todo muktzeh, Keshem shasur letaltel kulo, como você não pode levantar ele de forma total, Kach asur letaltel miktzatol, você também não pode movimentar ele parcialmente. Como você não pode, vamos dizer, você tem uma batata que não está cozida, uma batata que não está cozida é muktzeh no Shabat, que não tem uso no Shabat. Então, como você não pode levantar a batata, você também não pode empurrar a batata com a mão, movimentar ela. Aliás, de que forma sim pode, a gente já falou com o pé, por exemplo, com a parte de trás da mão, é já outra coisa. Mas, enfim, por que é que a gente permite? A fal pequena, apesar disso, e tiro-lo, permitiram para ele, ledadot total, dar uma empurradinha, por quê? Mishum tsar balei chaim. Isso é uma situação que tem tsar balei chaim. Porque tem uma diferença entre uma batata e um gato. A batata não tem tsar balei chaim. A batata não vai sofrer, não vai ter problemas, etc. Já um animal, para evitar o sofrimento do animal, os sábios deram... E essa é a diferença entre o Ain Het e o Ain Tet. Ain Het, ele falou que é proibido, que é um caso normal. Vamos dizer, não tem tsar balei chaim. Se não tem uma situação que o animal está tendo algum sofrimento, então aí você não pode mexer ele. Mas se é um caso que tem tsar balei chaim, tem que ver, eu acredito que se o animal fugiu de casa, ele pode ser atropelado. Olá, Israel. Conseguimos. Aí. Força Gaúcha. Tamo junto. Entrou com a gente aí a Força Gaúcha. Muito bom. Então a gente está agora vendo aqui no Ain Tet a ideia dos animais no Shabbat, como a gente se comporta com os animais. Então, para evitar o tsar balei chaim, para evitar o sofrimento do animal, ele pode dar uma empurrada. Eu falei, eu tenho impressão, pela svará, de novo falando, pela lógica, não sei se está certo. Porque tudo que a gente vê escrito no livro, a gente sabe que está certo. Se a gente segue a lógica, eu espero que esteja certo, mas eu não posso ter certeza. Se o animal fugiu de casa, ele pode ser atropelado, etc. Também é um tsar balei chaim, eu acho. Então, também ele poderia, eu acredito, dar uma empurrada para ele voltar para casa, vamos dizer. Sim, queria falar talvez isso. Sim, então talvez isso que, tipo, aquelas pessoas que têm cachorro, talvez, eu não sei, seja um heter que num lugar que tem eruv, talvez eles podem passear com o cachorro, talvez por causa de tsar balei chaim, que o cachorro ele precisa sair um pouco, né, para fazer exercício, se não, tsar para ele ficar em casa, não sei, será que seria isso? A permissão? Ou talvez não é permitido e as pessoas saem sem ser permitido? Não sei se chega a tanto, porque aqui pode ser considerado mais um privilégio para o cachorro passear, uma coisa não de tsar balei chaim, mas sim um prazer. Não é que ele vai sofrer. Tá certo. Pode ser. Essa é a minha svará, de novo. Então talvez seja proibido, né? Talvez a pessoa que tem cachorro mas não pode. Eu vou falar agora uma coisa dos Achronim. Eu tenho um livro que se chama Piskei Tshuvot, do Rabino Rabinovich, que é um livro que todos os rabinos usam, rabinos que tratam de halakha prática no Shabbat. Até eu comecei a falar com o Rabino Sham uma ideia, uma coisa, falou, olha nesse livro. Não necessariamente, o rabino não é exatamente de Chabad, ele traz de Chabad, traz de todo mundo. Ele traz aqui muita coisa na prática, na verdade, halachot práticas, etc. Então aqui ele traz sobre isso que tem rabinos que falam que tem uma diferença sobre isso, se o animal isso que o Alter Rebbe fala, o Shulchan Aruch fala que uma galinha você não pode dar para a criança brincar no Shabbat, é uma galinha que não era um animal doméstico, não era, como se chama, não é um cachorrinho de criação, etc. Tem explicações que falam
que se é um animal que é especial para brincar, não que agora uma galinha de caparota ele resolveu brincar um pouco no Shabat. Aí não, mas se é um animal que ele é criado para isso, para brincar com as crianças, etc. Tem opiniões que falam que não é muktzah e tem opiniões que falam que sim é muktzah. Não faz diferença. Então, obviamente, o mais certo seria, a princípio, rigorar com isso. E mesmo se é um animal doméstico, considerar ele como muktzah. Se eu considerar ele como muktzah, que a princípio seria a ideia mais direta, eu posso mexer nele ou não? Qual seria a lei do animal? Você não pode, mas, exceto num caso de tsar balechaim, você pode não levantar ele de forma completa, mas você pode, se tem tsar balechaim, dar uma empurrada, não tem problema. Isso com certeza é permitido, mesmo que o animal é muktzah. Mas, só um minutinho, esse olhão. Mas, se o animal é doméstico e criado em casa, para isso, um cachorrinho doméstico, um gato, aqui ele traz duas opiniões. Tem alguns que falam que sim é muktzah, e só tem que seguir as regras que a gente viu aqui, e outros falam que não é muktzah. Por isso, talvez tenha um judeu que facilita nisso. Não sei se você deve gritar com ele, falar que você está profanando o Shabbat e tal. Se vê o cara levantando um cachorrinho doméstico, porque tem opiniões que permitem. Mas, se você perguntar para você, a princípio, como tem aqueles que rigoram, talvez o melhor é rigorar, ou talvez pergunta ao Rabino Shammai, não sei o que ele decide sobre isso. Ok, Elial, o que o senhor quer falar? A minha dúvida é a seguinte. Está baixo, desculpa, Silão, está baixo o seu volume. Está baixo? Está me ouvindo, Rav? Fala mais alto. Um pouco mais alto, se puder, ou talvez é o volume do computador, não sei. Mas dá para ouvir? Agora melhorou um pouquinho. Dá para ouvir. Agora eu que não estou ouvindo. Alô? Está conseguindo ouvir a gente, Silão? Mexi no som aqui, agora eu não estou ouvindo. Depois, eu não estou ouvindo, Rav. Depois eu vou... Ok. Escreve, então. Qualquer coisa, você escreve tua pergunta aí. Tem um chat aqui, eu espero que eu consiga pescar ele. Okay. Ou manda uma mensagem no WhatsApp, no grupo. Okay. Um cachorro, por exemplo, ele se move sozinho, então ele é o quê? Você não precisa mover um cachorro. O cachorro doméstico, ele sabe onde ir, ele vai... Sim, mas vamos dizer que ele fugiu de casa. Vamos dizer que ele fugiu de casa e você quer devolver ele. Você já criou cachorro em casa? Eu já criei. Quando eu era pequeno, eu tinha cachorro. Então, acontece várias coisas. Às vezes tem várias situações. Ou ele está num lugar que é meio perigoso, tal, você quer proteger ele. É um animal pequeno que tem um maior que quer atacar ele. Você poderia dar uma empurrada para evitar esse tipo de perigo. Ok. E dar comida para ele também seria muktzah, então? Comida não tem problema. Comida, aliás... Até uma mitzvah, né? É obrigação, assim, a pessoa, apesar que não se alimenta animais em Shabbat, mas se o animal depende dele, ele cria o animal, ele não só pode, como deve, ele tem que alimentar o animal. Inclusive está escrito na Torá que a gente primeiro alimenta o animal e depois a gente come. A ordem é primeiro servir a comida do animal e depois a pessoa pode comer. Beber, não. Beber pode ser a primeira pessoa a beber e depois dar de beber para o animal. Mas em relação a comer... Interessante, porque eu comprei um peixe para meu filho. E todavía não sei se eu fiquei em dúvida. Eu perguntei um pouquinho acá em Brasil, alguns me falaram que pode alimentá-lo, outros que não podem alimentar. Então eu fiquei em dúvida, se pode alimentar em Shabbat al peixe ou não pode alimentar al peixe. Sim, então a resposta é que pode. Eventualmente, provavelmente mexer o aquário do lugar não se deve, certo? Mas alimentar o peixe, com certeza pode. Obrigação. Voltou meu som. Fala, Lial. Não, a questão é a seguinte, se o animal é kasher, então aquele argumento a galinha não é schnitzel, ela não está pronta para o Shabbat, então aí eu entendo que é muktzah. Mas se é um animal que não é kasher, um cachorro, por que ele é muktzah? Porque não tem uso no Shabbat.
Qual o uso que Não, você mas é um cachorro que tem, digamos, participa da vida da família e brincam com ele e tal. Exato. Aí tem uma É, discussão. Aí, ah, por isso, tem opiniões rabínicas que falam isso que o senhor falou. Como ele, vamos dizer, ele faz parte da vida doméstica, então ele se torna algo que, tipo, faz... Ele para de ser muktzah, mas tem outras explicações que falam que não, porque, afinal, é um animal, por ser, tipo, de forma geral, não é uma coisa que você tem um uso no Shabbat, não é exatamente um uso, vamos dizer, normal, vamos dizer, coisa assim. Um uso básico, né? Vamos dizer. Aham. Seria tipo um uso especial, né? Um uso mais, sei lá como definição. não é uma coisa usual, né? É, É um uso de rol, né? Essa brincadeira não é uma brincadeira que o cachorro faz com as crianças e tal, não é uma coisa específica do Shabat, né? é. Então realmente tem uma discussão. Aqui eu vejo, ele traz duas opiniões sobre isso, realmente. Tem uns É, amigos cujo cachorro se chama Ingale. chama inglês. O nome do cachorro é Ingale. É verdade. Eu lembro que eu acho que tinha lá nos jardins tinha loja de sorvete para cachorro. Entonces no tiene ningún problema de alimentar a animal. Alimentar não. Toda dúvida em relação a movimentar um animal. Se é peixe, obviamente você não deve movimentar de qualquer jeito. La comida no sería muxe para uno. Eu no tengo ningún provecho de esa comida. Como? Não, mas Eu o não tenho peixe, nenhum provecho da comida. mas não é muktzah porque você não, mas o animal está tendo proveito Você precisa da daquilo comida. para alimentar o animal. Você tem a obrigação de É, alimentar o tem uma animal. utilidade a comida, alimentar o animal. Ok? Vamos voltar então para as nossas perguntinhas, senhores. Só uma coisa. Ok, vamos ver as perguntas. Vamos pegar as perguntinhas. Vocês estão vendo isso que eu abri na lousa? Sim. Sim. Ok. Seu Elial, você pode ler a pergunta número 2, por favor? Vou ler aqui no vídeo mesmo. Seifim ein het ein tet. Ali Chaim, esse sub muksehem. Pergunta é, os animais, qual tipo de muktzeh eles são considerados? Qual a categoria deles? Mukse gamur. Muktzeh gamur é o muktzeh total, que você não pode fazer nada com isso, nem por causa do lugar, nem por causa para usar eles para alguma coisa que você quer usar no Shabbat. Não pode movimentar eles de forma nenhuma. Eyal, pergunta número 3. Por favor. La teta ternegol lilat לשחק. Ou seja, perdão. La teta ternegol לילד לשחק. Ou seja, a questão é qual? Dá uma tarnegol, que é uma galinha, laielet, para uma criança, lesarek brincar. Você pode dar uma galinha para a criança brincar com ela? Não. A resposta é não, mesmo que ele quer usar para brincar com a criança. O Terebe fala que não pode. Jonathan, você pode ver a 4, por favor? Sim. Vima balchai meuchad laze, se é um animal especial para isso, para brincar, aí tem discussão. Tem rabinos que permitem e tem rabinos que proíbem. E falam que é muktzeh, e falam que outra ala rabínica fala que não é muktzeh, o animal doméstico. Então a conclusão, a princípio, é rigorar. Rigorar, a princípio. Quer dizer, se você vê um outro judeu, você não precisa advertir ele, mas para nós, se você vai, teu filho vai pedir para comprar um cachorro, você tem que procurar
Pensar nesse problema, né? Pensar nisso. Procurar não comprar um cachorro e... Exceto, a Então, verdade é que se você não vai levantar ele, não tem problema também. Né? Aí você depende de Sarba Lechaim, então a gente vai ver agora. Realmente é um pouco complicado. É melhor não se colocar em dúvidas, né? Assim. É verdade. Pergunta número 5 agora. Omnam, porém, de forma geral, e Tiro permitiram os sábios como? Não, desculpa, Rabino, é que eu lembrei, acho que, quer dizer, na verdade eu ouvi falar uma vez que tem também, fora o assunto de Muktzeh Shabbos, que isso já é um safê, como a gente falou agora, tem acho que rabinos que falam, que, quer dizer, isso o Rebbe, né, claramente, que principalmente com crianças, um animal que não é puro, não é bom, né, tem esse assunto também, né, isso, uma hora clara do Rebbe, né, até desenhinhos nas roupinhas das crianças, né, levar no zoológico, uma mulher grávida, né? Tem tudo. Mas agora me vem a questão, será que a ideia é só ser desenho ou brinquedo ou também ao vivo? Você fala que é ao vivo muito mais. Então, eu acho que se eu não me falha a memória, agora eu acho que se eu não estou falando bobagem, pode ser que eu estou falando bobagem, eu acho que crianças, não sei se até 3 anos ou bebê não deve ir no zoológico, não sei se é uma hora do Rebbe isso. E acho que mulher grávida, se eu não me engano, não deve ir no zoológico, para não ver animais meio, se eu não me engano, se eu não estou falando bobagem. Eu não sei, pode ser. Eu escutei isso uma vez. Às vezes a gente, depois de um tempo... Sim, eu lembro claramente que o Rebbe falou isso sobre brinquedos, sobre fotos. Em relação a isso que você falou agora, os animais ao vivo, eu não sei, tem que verificar, pode ser que esteja certo. Não estou lembrado agora. Tá. Ok. De qualquer jeito, Omnam, porém, e Tiro, os nossos sábios, o Shulchan Aruch permite movimentar o animal, bimkom, se for uma situação de Tsar Balechaim, que o animal pode ter um sofrimento, um prejuízo. Esse poderia. E mesmo isso, a Valrak, a permissão é somente movimentar, não levantar. Não, exatamente. Dá uma empurrada, dá uma conduzida, dá uma chegada para lá. Veló, mas não permitiram levantar o animal de forma total. Uhum. Mas a gente já falou, tem opiniões rabínicas que falam que o animal doméstico sim pode, mas tem uma discussão sobre isso, uma polêmica. Ok. Uhum. Vamos agora, senhores, passar ao Pei Aleph, Seif Pei Aleph. Agora a gente vai passar Leavdil, a gente falou de animais, vamos Leavdil para seres humanos, uma criança. A gente vai ver no Pei Aleph agora. Vamos buscar o Shulchan Aruch. Vamos lá. Agora eu acho que sim, a gente pega o final do Shinhet, né? Só impressão. Sim. Sim. Termina na playtest, né? Ok, senhores, agora a última parte do Shinhet, Sof, página 1, Seif Pei Aleph. Jonathan, você pode começar lá o Seif Pei Aleph? Sim. Só não está aparecendo na tela, Rabino. Não está? Não. Então, abrir de novo, de outra forma. Agora abriu ou ainda não? Sim. Agora sim. Legal. Vamos lá. Pei Aleph. Aisha medadá et bená. A mulher, ela pode conduzir também, né? O que é medadá? Conduzir, empurrar? Exatamente. É uma palavra que não é muito corriqueira no hebraico, mas o Alter Rebbe já explicou antes em relação ao animal. Leavdil, fazendo uma separação, a mesma coisa em relação à criança. A mãe, vamos dizer, a senhora pode ir conduzindo a criança, dando uma empurradinha. Bená, o seu filho, afilo bereshut arabim, mesmo em Reshut Arabim, mesmo na área pública. Exatamente. Vejam bem, só um minutinho, vejam bem que o Alter Rebbe está falando aqui uma coisa mais forte do que, porque obviamente a criança não é muktzeh, obviamente uma criança não é muktzeh, né? Isso é claro. Mas aqui o Alter Rebbe está, talvez porque já que ele falou em relação ao animal, lembra um pouco o Leavdil,
a ideia de empurrar e tal. Então ele está falando de criança, mas aqui a questão não é tanto de muktzah, a questão é em relação à rua. A gente sabe que na rua a gente não pode pegar objetos, conduzir eles na onde não tem eruv, Aham. a gente levar as coisas. Mas se é uma criança e você quer, vamos dizer, visitar, vamos dizer, antes da corona, você queria visitar o vovô, uma criança, então você pegava ela e você quer conduzir ela na rua, então você pode dar uma empurrada na criança, tipo ir conduzindo ele. Segue, por favor. ברשות הרבים, שאין לגזור שמא תגביהנו ותוליכנו דלת אמוis ברשות הרבים. Não tem a dúvida, não tem o rashash, a suspeita, que talvez vai levantar e vai ir com a criança mais de 4 amot no Reshut Arabim. Continua? Só um minutinho. Você podia fazer uma pergunta. Como você fala que a senhora pode ir conduzindo a criança pequena, empurrando ela assim para ela ir seguir o caminho? Vamos fazer um decreto? Talvez a mãe vai levantar a criança e vai levar ela, carregar ela mais do que Daletamot, vamos dizer, 2 metros na rua, e aí vai transgredir uma proibição da Torá. A gente sabe que os sábios eles fazem um siag, um decreto para a pessoa não chegar a proibir uma proibição da Torá. Então, por que a mulher pode conduzir o filho? Ele fala mulher, obviamente não faz coisa, pode ser também o homem, mas em geral a mãe está mais ocupada com a criança, como natural. Então é de qualquer jeito. Por que é que os sábios realmente permitem a mãe ir empurrando a criança e não decretam que talvez ela vai chegar a levantar e carregar ele? Vamos ver o que o Alter Rebbe explica. Também tem Sim. Não, tem um assunto que às vezes os sábios eles não decretam algo que o povo não vai conseguir também absorver. É uma proibição tão forte. Para uma mãe não, né? Ver lá que está criança. Sim, pode ser que aqui realmente tem uma necessidade grande, mas talvez aqui fora isso tem mais um ponto que talvez nem precisa chegar nisso, porque aqui tem uma facilidade a mais especial. E antes de chegar na necessidade já tem uma porta para permitir aqui. Uhum. Porque sim. Se ela fizer isso, lo tavor al davar shel Torah, ela al davar shel divrei soifrim. Tá. Porque se ela fizer isso, mesmo que ela chegue a fazer isso, ela não vai fazer um istur da Torá, uma proibição da Torá, ela vai fazer no máximo um istur de Rabanan. Não tem explica assim. Não tem shvut de shvut, né? Não se faz decreto sobre um decreto, exato. Por que aqui a proibição dos sábios, o Alter vai explicar? Davar shel divrei soifrim. Shachai nose et atzmo, que aqui é abreviado. Shachai nose et atzmo. נושא את עצמו, só um minutinho, porque diz Shachai nose et atzmo. A gente tem uma regra, na Mishnah está trazida uma regra do Talmud, algo vivo, ele se carrega a si próprio. Se carrega. Exatamente. Ou seja, se você está no Reshut Arabim, você está na rua, se você pegar uma madeira, carregar ele de um lado para o outro, isso é uma proibição da Torá. Mas uma criança, ela pode andar, basicamente, está falando aqui uma criança, isso que ele vai fazer na continuação, é uma criança que ela está na idade que ela já pode andar. Uma criança que ela pode andar, então, na verdade, apesar que você está carregando ela isso é um conceito espiritual da Halachá, etc. A Halachá encara que ele se carrega a si próprio, na verdade. A princípio, você está carregando ele, mas como ele tem essa natureza, ele tem essa capacidade de andar, então não sei se é fácil de entender essa Sorá, não é uma coisa meio espiritual, etc. Porque você pode falar, você está carregando ela, mas não. Se é um ser, pode não somente criança, pode ser, aliás, também um adulto, etc., uma pessoa, e ele pode andar sozinho.
Então, mesmo que você carrega ele, você não está transgredindo a proibição da Torá. Por isso, os sábios não decretaram aqui para a mãe empurrar o filho dela na rua. Segue, por favor, o Bilvad. O Bilvad somente, Shelo Tigrareru. O que é Tigrareru? Não arrastar a criança, porque tem uma forma que a pessoa puxa, ele não levanta ele, mas ele vai arrastando e vai arrastando a criança inteira, vamos dizer, com os 2 pés, tudo. Não deve fazer isso. E sim, o quê? Ela somente Gemagbia Raglo Ayhat Veniach Hashenit Alaretz. Ele levanta um pé e ele coloca o segundo pé sobre o chão, a terra. Veishaen Alea Ad Sheyachzor Veanicho. E a criança vai se apoiando na mãe, vai se apoiando na senhora. Ad Sheyachzor Veaniach Raglo Shegbia Shemtza Leolam. Até que ele vai, de novo, colocar aquela de volta para o chão, aquela perna que levantou. Ou seja, a criança vai andando, vai dar uma se forçada na mãe, mas sempre tem um pé no chão, um pé levantado, um pé no chão, um pé levantado. Ela vai se apoiando na mãe, e não que a mãe arrasta a criança inteira, ou muito menos não levanta ela na rua. Ele só se apoia, a criança só vai se apoiando, a mãe vai dando um apoio para ela andar. Ok. Só vamos pular um pouco, agora no final da linha 13. Veimo katan kolkar. Se a criança é muito pequena. Veimo katan kolkar, se a criança é muito pequena. Shetzarich ligror, se precisa chegar ao ponto de empurrar, de arrastar a criança. Beis raglav, shtei raglav, os 2 pés. Venishantu bershuta. Menesato bershuta rabim. E ela ficou. E ela carregou essa criança. Carregou. Uma criança que ela não consegue andar, ela já é muito pequena. E para ela se movimentar, você teria que arrastar ela, porque ela não consegue andar sozinha. E vamos dizer... Como? Hayevet. Aí nesse caso ela é Hayevet. Aí nesse caso, Hayevet, pela Torá, se ela levantar essa criança, ela vai estar fazendo uma proibição da Torá, porque... Bekatan, Kazé, Ein Omrim Achai Nose Etatzmo. Porque para uma criança, para um pequeno desse tipo, não se fala que ele sozinho se carrega. Ok. Vamos só esperar, dar um minutinho só. Mas, de qualquer jeito, o Alter Rebbe fala na continuação, tudo isso você pode, vamos dizer, apoiar, mas não pode levantar, obviamente. Mesmo que é uma criança grande, que ela pode andar, mas você não pode assulisalto, você pode, como a gente falou, você pode apoiar, você não pode levantar a criança. E o Alter Rebbe fala, no finalzinho, se ele levantar a criança, ou o que for, Assur-me devrei sofrim, pelos sábios é proibido Mishum Shvut, o Becarmelit, e se é numa área pública, é uma proibição dos sábios em cima de uma proibição dos sábios. Tem que advertir o público que se engana nisso. O que o Alter Rebbe fala aqui no final, quero explicar um pouco mais. Ele fala, o Alter Rebbe fala, vamos dizer que é uma criança que ela consegue andar sozinha. Pela Torá, você pode levantar ela na rua ou não? Uma criança que pode. Você poderia, mas pelos sábios, não. É proibido. E mesmo que não é uma rua grande, uma rua pequena que é chamada de Carmelite, aliás, uma rua grande que é proibido pela Torá, uma rua que passa muita gente. 600 mil pessoas. Tem discussões sobre os rabinos até de como medir isso, etc.
mas a princípio ruas nas cidades como São Paulo, etc. Grandes avenidas. A princípio são ruas grandes e tem opiniões que falam que mesmo que uma rua menor, se ela no final se liga com a avenida, também faz parte da rua grande. Então tem que ver bem com lugares como São Paulo. Se você está num lugar do interior, etc., aí lá você tem mais fácil de ter lá o que ele fala aqui, Carmelita. É uma rua pequena que não passa tanta gente assim. De qualquer jeito, mesmo que é uma rua pequena, a alahá é a mesma, não mudou. Qual é a alahá? Mesmo se é uma criança muito pequena, não pode, obviamente, você não pode carregar ela. Se é uma criança maiorzinha que ela consegue andar mais ou menos, você pode dar uma apoiada nela para ela conseguir caminhar, mas não pode levantar a criança. Mesmo no Reshut Rabim, numa rua pública grande, ou mesmo numa rua pública que não é tão grande, um carmelita, você não pode levantar a criança. O Alter Rebbe fala que tem muitas pessoas que erram nisso. Está escrito na Mishnah que uma coisa viva, ela se levanta, se carrega a si própria. Mas isso é pela Torá, mas pelos sábios é proibido. É proibido carregar. Quer dizer, quando o Alter Rebbe fala que eles erram nisso, eles erram de lechatchila num carmo eles querem levantar uma criança que já anda. O mesmo no Reshut Rabim, eles falam como a criança ela anda sozinha. Ah, tá. Pela Torá realmente não é proibido, mas pelos sábios é proibido. Então você não pode carregar a criança, você pode só apoiar ela para ela andar, mas ela tem que usar as pernas dela para andar. Mas, Rabi, pela Torá, ele não pode carregar também a criança, né? Pode, pela Torá ele pode. Como a criança ela tem a capacidade de andar, então não é chamado que você está carregando ela, porque é como ela teoricamente poderia andar sozinha. Mas deixando um pé, pelo menos, no chão, ou não? Não, pela Torá, mesmo que você levantar ela totalmente. Pela Torá, que os eu falo, sábios isso é uma ideia assim, filosófica, talvez um pouco difícil da gente captar, etc. Mas essa, como por exemplo, tem sucá, você conhece isso que se tem menos do que 24 centímetros, é como se tivesse grudado uma coisa com a outra, conhece essa regra? Açúcar? Tem uma regra, sabe só, se tem um espaço menor do que 24 centímetros, é como se tivesse grudado uma coisa com a outra. Essas regras, obviamente, elas são a verdade, mas com a nossa mente, a gente, não sei até que ponto a gente consegue entender isso, mas assim, essas são as regras da Torá, etc. Então, isso é uma regra da Torá. Se a criança ela tem a capacidade de andar, mesmo que se você levantar ela totalmente, não é chamado que você está carregando ela. Essa história dos 24 centímetros, eu tenho um rabino amigo meu, disse que tinha aquele talmido que foi dormir em 2 bancos, né? Simchat Torah, aquela coisa, foi dormir em 2 bancos e acordou todo quebrado, falou, não estou entendendo, porque menos 24 centímetros não é nada, eu estou todo doído. Tem coisas que assim... Bueno, você pode fazer pular a la criança, por exemplo. Por exemplo, de um lado toma a mãe, do outro lado toma o pai. Vai pulando ele para que camine. A princípio tem um problema, porque dessa forma ela vai estar com os 2 pés fora do chão. E a ideia seria, pelo que o Alter Rebbe falou, sempre uma perna está no chão e uma está levantando. Uma perna está no chão, de tal forma que não levantou as 2 pernas ao mesmo tempo. Então não seria bom a princípio. Ok. Mas aqui eu quero acrescentar de novo para vocês o que ele traz aqui nos Achronim. Eles falam que tem opiniões que facilitam nisso. Em relação a carregar a criança. Não como o Alter Rebbe falou aqui que é proibido, as pessoas erram nisso. Tem opiniões que facilitam nisso. Por isso ele fala aqui, o Piskei Teshuvos, que a gente pode se apoiar nisso num caso que, vamos dizer, a criança começou a chorar muito e ela não queria caminhar no Shabbat, de repente no meio do caminho ela parou. Aí ele fala aqui que tem realmente como permitir isso, baseado em outras opiniões que discutem, na verdade, com o Alter Rebbe. Isso que o Alter Rebbe falou aqui, que realmente não pode carregar, assim a gente vai seguir, obviamente.
Mas se for um caso onde a criança caiu no meio do caminho e não quer andar mais, ou cansou muito pesado, então ele traz aqui que tem rabinos que permitem isso, carregar a criança até, carregar ela totalmente. Seria bom parar, não carregar direto. Tem uma ideia, se você dá um passo e para, facilita um pouco, porque pela Torá você teria que dar pelo menos 2 passos direto para você conseguir estar carregando. Você dá um passo e para, ou até carrega ela. Tem opiniões baseado no que nisso que existe essa regra que a Chai no Setatzmo, uma coisa viva, uma criança que ela pode andar sozinha. Carregar. Ela, na verdade, não é chamada de estar carregando. A gente não se apoia nisso, como o Alter Rebbe fala. O Alter Rebbe até fala que as pessoas erram nisso. Mas, como tem opiniões que facilitam nisso, pode ser que num caso de, vamos dizer que a criança estava chorando muito, etc. Então, tem aqui uma permissão de sim carregar a criança. Se é uma criança que consegue andar sozinha. Ou que ela se feriu, etc. Ok. Se vocês quiserem, eu mando depois para vocês a foto, ok? Dessa ideia. Mas não, mas sabe que é fantástica essa regra? Ela é muito humana, ela é muito libertadora. Ela mostra que o cara que estuda Torá não é um bitolado, entende? Porque realmente, assim, quando a gente não conhecia essa regra, ficava no Shabat imobilizado, né? Vai fazer o quê? A criança está chorando, mas não pode carregar, e ficava aqui no impasse. Isso aqui é uma maravilha. É isso aí, já valeu a aula. Não, sério. Ok. Uau. E talvez aqui a gente pode aprender também uma coisa melhor, talvez. Uma pessoa viva, ela sempre se carrega, na verdade. Apesar que ela pode também receber ajudas de outros, etc. Mas se a pessoa está viva por dentro, ele está sempre, na verdade, tem a energia, etc. Viva para a Torá e para as mitzvot, especialmente, né? É isso aí. Ok, nós vamos passar para as perguntinhas, por favor. Abriu na lousa? Sim. Ok, perfeito. Israel, você pode ler a pergunta 6, por favor? Vamos lá. Pergunta 5 a gente terminou, Nada. Só um minutinho. 5 a gente terminou. Você anotou aí? Somente... A Valak somente só pode empurrar o animal, veló e não levantar ele. Só pode dar uma empurrada, mas não levantar. Ok. Agora a gente passa então para 6, por favor, Israel. Vamos nessa. Pergunta 6. Seif Pei Alef Derech Mutarot Leavi Yeled Katan Berechov. A gente está falando se é Carmelita ou se é uma rua principal, né? Essa regra serve para os dois, tanto para a rua grande, tanto para a pequena. Sim. A ideia é Chutarabim como para o Carmelita. Sim. Qual seria a nossa regra? Como do Barba e a criança pequena na rua? Qual é a alahá? Pode ou não pode? Bem, pelo Alter Rebbe não pode, nem no Carmelita, nem na Orejo Trabim. Depende. Está certo. Não, pela Torá sim. Pelo Alter Rebbe não. Não, isso está certo. Você fala em relação a levantar. Mas você pode... Pode andar, se ela andar com o pé depois. Exato. Você pode apoiar. Vai empurrando, guiando ele, um pé de cada vez. Você pode ir apoiando de tal forma que cada vez uma perna da criança está no chão. Então você pode dar um apoio para ela, para ir ajudando ela para andar. Mas como você falou, você não vai levantar a criança ou arrastar a criança de forma... agora eu entendi. Deixa eu anotar aqui. Pode sim apoiando a criança em você para facilitar o caminho dela. Mais um trecho, por favor. Israel, o Medubar. Assim, o Medubar Beyeled. Eu não sei. Está falando de uma criança que já se carrega, já anda. Que ela sabe andar. Tudo isso ele fala uma criança que sabe andar. E como a gente falou, tá falando de uma criança que está na idade que ela já sabe andar. Sabe andar. Deixa eu anotar isso. Aí você vai poder apoiar e a gente não decreta, como a gente falou, que talvez vai levantar.
Porque pela Torá, a criança que já está na idade que ela sabe andar, então ela se carrega a si própria, na verdade. Então, carregar não, arrastar não, mas dar um apoio pode, a gente não decreta. E talvez ele vai chegar a levantar essa criança. Ok. Seu Elial, pergunta 7, por favor. A forma proibida de trazer essa criança na rua, ou no Carmelito, na Rua Grande ou na Rua Pequena. Arrastando ela com as duas pernas. Ou arrastando ela, ou levantando. Ou levantando. São duas formas proibidas. Eyal, você pode ver a 8? אם הילד עכשיו בהמסה או נפסה אחרונה, Acronim. Se a criança Itiaef ficou cansada, baemtsa no meio do caminho, ou niftzá, ou ele caiu, se machucou, chorou, etc. Então os acronim eles nos trazem e a gente pode aqui se apoiar nas opiniões que facilitam mais nessa lei. E sim, a gente vai poder carregar a criança. Se possível, é bom parar a cada passo, dar um passo e parar, dar um passo e parar. Se não é possível, até mesmo carregar de forma normal. Tudo isso mesmo na rua, baseado na ideia que tem uma alahá básica, que uma coisa viva, uma criança que ela já poderia andar sozinha, ela se carrega a si próprio. Normalmente a gente não se apoia nisso, como o Alter falou, mas num caso de grande necessidade, etc. Então poderia ser. Nosotros nos poderíamos apoiar nisso? Não, se é uma criança muito pequena, você fala uma criança que sabe andar ou não? Pode andar, mas se cansou. Metade do caminho não quer caminhar mais. Sim, se ela não, sim, tem essa permissão. É bom de forma geral, é melhor evitar isso, mas se chegou nessa situação, então tem a permissão para isso. Aqui ele traz o pisquete. Por isso estou falando o sea, no que quero evitar. Por exemplo, tenho uma criança de 6 anos, 7 anos, ele queria chocolate, mas eu não di chocolate, então metade de caminho, quero chocolate, tirou a piso, não quer caminhar mais. Que faz? Sim, tem permissão pela alahá de carregar na rua. Rabino, deixa eu te perguntar uma coisa. Num caso assim que a criança ela já sabe andar e tal, ela se carrega sozinha e ela adormeceu, sei lá, estava comendo chaves na casa de alguém e tá difícil de acordar ela, não quer acordar, etc. Aí, mas a pergunta assim, ela tá completamente adormecida. Na verdade, ela não, nesse momento ela não se carrega por si só. Aí a minha pergunta é o seguinte: pelo fato de ela sim se carregar por si só, mesmo que naquele momento ela está adormecida, é considerado carrega por si só? E daria para se apoiar nesse heter também? Sim, só que o quê? Sim, ela se carrega a si própria, só que o quê? Você não vai sair daquela casa, porque aqui, isso que a gente está falando é que o programa era que a criança ia chegar sozinha, só que no meio do caminho aconteceu uma coisa que ele não estava esperando e por isso ele agora vai carregar, mas se a criança está na casa, que ele está dormindo, a gente vai esperar lá. Não vai sair. Mas, por exemplo, sei lá, eu vou dar ou ela está num Beit Chabad, teve um jantar num Beit Chabad, não vai dar para ela dormir. Você entendeu o que eu falei? Tipo, na janta de Shabbos, entendeu? Isso é uma coisa muito comum acontecer. Hoje em dia tem Eruv, então, mas eu me lembro quando as minhas 2 ou 3 primeiras acontecia isso direto, eu ficava acordando elas, coitadas, não tinha Eruv naquela época. Hoje em dia tem Eruv, mas antigamente era bem complicado. Por exemplo, você entendeu? Num caso que você está num evento, num Beit Chabad, assim, e num jantar, a criança adormeceu e será que poderia se apoiar nesse heter? A minha senhora é que sim, mas eu não sei. Eu não estou vendo ele falando claro. Eu mandei agora no WhatsApp
Pisquei chuvas, ok? Vamos ver um pouco no WhatsApp aqui o pisquei chuvas, o que ele fala. Me pegaram meu celular. mas tudo bem. Ok, então ele traz aqui Gdolei Achronim na primeira coluna, no meio da primeira coluna, mandei no WhatsApp. O Gdolei Achronim na Sovinatu Bidvarav, os grandes Achronim falam sobre esse assunto, se pode carregar ou não. Veviu Rayot Mutsakot, e trouxeram provas fortes, Mikama Rishonim, de vários Rishonim, Veatur, do Tur, Shulchan Aruch, Shemuchach, que tem provas, Sheesh Lachmir Gambe Carmelit, e até mesmo numa rua pequena não pode carregar uma criança, mesmo que ela consiga andar. O Beshulchan Aruch Harav, no Alter Rebbe, Kotev, ele fala, Tzarich leazhir lerabim shetoim beze, tem que advertir o público que erra nesse ponto e que carregam. Mas aqui, falando do Beit Chabad, talvez tem que pensar, talvez antes de chegar lá, né? Mas enfim. O B'Mishneh Brura Sham, e no Mishneh Brura fala Masik, Tov limnoa milom. Então, ele fala, talvez é melhor não advertir as pessoas. Isso é o Mishneh Brura, um pouco diferente do Alter Rebbe. Mas depois ele fala aqui, pulando duas linhas, Omnam dena ahane alei lan shitat hamekilim. Mas para esse ponto a gente pode se apoiar nas opiniões que facilitam nesse assunto. Leinyan shatat hak, numa hora de aperto, shebem tzaderech, quando no meio do caminho, tinok mitakesh, a criança está teimando, ve'eno rotzel azuz min komo, ele não quer se sair do lugar de forma nenhuma. Rechaim larimó, se pode levantar, velasetou al zrot dan gadol, carregar ele no colo de uma pessoa grande. Veja kotvim, e tem aqueles que falam sheasef sakot be'alichá, que ele deve tentar, quando ele carregar a criança, ir parando. Para carregar menos do que 2 metros direto. Para e segue, para e segue. O Shapir Tfei, assim é melhor. O que Sheba Samuch Lechatzer Beitó, e quando ele chega perto da casa dele, quando ele já está chegando, ele não deve levar no colo a criança para dentro da casa para não fazer a entrada no Reshut HaYachid. Anachá, né? É melhor que a criança vai entrar agora com os pés. Quando chegar perto de casa, ele desce ele do colo, e aí a criança vai continuar sozinho. Ou pelo menos faz um shino, quando você for carregar, vamos dizer, a criança estava dormindo, vamos dizer. Talvez, vamos dizer, ele tenta pegar quando ele vai entrar em casa com a parte. Joga a criança para dentro. Isso que eu ia falar. Em vez de colocar a criança, joga no chão. Pega com a mão assim, pega com a mão em vez de da forma Pega normal. De cabeça para baixo, como fosse uma galinha. Isso. Tem crianças que talvez essa é a forma normal dele. O chino é ser com a cabeça para cima. Mas, é um bom teste de Shalom Bait esse também, para a mulher olhando isso. Não, talvez pega com a mão, em vez de a mão assim, pega com a mão assim. Relaxado, sim. Com a mão Quer dizer, parece que quando adormeceu, a princípio teria que fazer de tudo para acordar mesmo. Não é o caso. Parece que esse hétero assim é mais num caso que a criança ou caiu, se machucou, está teimando mesmo. Agora, quando ela adormeceu num lugar, é bom tentar de tudo para fazer ela acordar mesmo, né? Assim parece. Eu acho. Tudo isso a gente está falando na Suará, né? porque ele não falou claramente sobre a sua Não está claro, não fala assim. Depois, ele falou, como que é assim também, uma criança que se feriu na rua, o Shayev Agel está muito cansado, Mahmat Alicham Merubá, porque ele andou muito, Vem Bekohol Amshich, Lalechet, não tem condições de continuar andando, o Roleo, que a criança está doente, a Filoem Bossakana, mesmo que não é uma doença perigosa, uma doença normal, febre, etc. Betzarich, e precisa pegar ele para o médico, mutar animal, pode carregar a criança para levar para o médico. ואפילו כשאינו יכול ללכת בעצמו, ok, mas não sei se ele está falando aqui do Carmelito ou da Rua Grande, aí eu já não tenho certeza. Ele fala aqui mais, e quando a gente permitiu carregar a criança, tudo isso que a gente falou, nesse caso vai ser também com a Galá, com a... Mas ele falou que pode levar, se for para um caso que precisa pegar para o médico, etc. Você pode levar também com o carrinho dele. Porque o carrinho, você pode falar, o carrinho ele não é uma coisa viva.
A gente falou isso que essas opiniões permitem aqui. A gente não está falando levar num caso de pikuach nefesh, certo? Um médico é um caso, vamos dizer, uma doença normal, não um caso de perigo de vida. Então você não pode fazer uma proibição da Torá. Então a criança, vamos dizer, você pode permitir num caso de grande necessidade, porque a criança ela se carrega a si própria. Mas o carrinho ele não se carrega a si próprio. O carrinho você está carregando na rua. Mas o carrinho ele se anula perante a criança, como o carrinho é só uma coisa para ajudar a criança, tipo, ele faz parte de levar a criança, vamos dizer assim. O carrinho se anula para a criança, e a criança é uma coisa que se carrega a si próprio. Então, nos casos de grandes necessidades que ele falou, então você pode levar com o carrinho também, só para levar para o médico, etc. Ele permite isso. Obviamente, o caso que ele ficou cansado no meio, lá ele estava sem o carrinho, né? Isso é uma coisa inesperada, vamos dizer, que a gente falou antes. Ok. Uhum. Vamos agora, então. A 8, então, a gente respondeu, certo? Se a criança ficou no meio, ficou cansado, sim, ou se feriu. Os Achronim, eles falam para permitir isso para carregar. É melhor, se possível, parar a cada 2 metros. É melhor quando chegar para entrar dentro da casa. Isso que ele falou, isso que eu falei para virar a mão para fazer o shino, não durante enquanto ele está carregando na rua, é só quando ele chega em casa, só na hora que vai entrar em casa. Ok. Agora Seif Pei Gimel, vamos passar para um assunto mais picante. Kadur, bola no Shabbat. Jogar bola, né, empurrar a bola é muktzah. Agora voltando para o muktzah. Vocês perceberam, a gente saiu um pouco do assunto do muktzah criança. A ideia lá não era muktzah em relação a carregar na rua, um outro problema do Shabbat. Voltando para o muktzah, bola é muktzah. Na época do Shulchan Aruch, vamos ver o que o Shulchan Aruch fala no Seif Pei Gimel. Acho que não tem jogo de futebol Shabbos, não tem? Não fala isso baixo para o Rabino Shammai não ouvir. Eu acho que vocês não estão vendo aqui, não, o que eu abri na lousa. Não, ainda tá as perguntas. Ele deu uma mensagem. Não sei porque hoje, em geral, eu posso abrir e fechar direto. Hoje ele não está me deixando. Ok, Pei Gimel. Diz o Alter Rebbe no Seif Pei Gimel agora. Asur lesachek bekadur beshabat veyom tov. É proibido brincar com a bola no Shabbos e no Yom Tov. Lefish asur letaltelo. É proibido carregar uma bola. Mipnei shein torat kli alav. Não é considerado um kli. Essa bola não é considerado um kli. Tem que entender isso. Antigamente, o que era a bola que eles tinham? Se era só um trapo, alguma coisa assim. Hoje em dia não é bem assim a princípio. Né? Ele fala que não é um kli, não é um utensílio, não é uma coisa preparada. Vesh matirim lesachek letalteló, tem aqueles que permitem. Venagum kedem naquele, tem aqueles que permitem isso. Velom ichub adam, e não se gritaram com eles. Você pulou no teu Shulchan Aruch, não tem? Porque aqui está escrito assim, Vnei shein torat kli alav, yesh matirim letalteló, lishok bo berashut harabim. Berashut ha'achid. No meu está escrito Berashut ha'achid, tem um conceito. Olha que engraçado, no meu está Berashut harabim. O meu está conceito. Então, Berashut ha'achid. Ele conceito, está em parênteses, você vê que tem 2 versões. Então acho que eu vou... Faz mais lógica ser chuta a Yahid mesmo, Yahid, né? porque na rua não poderia. E tem aqueles que permitem jogar bola e velom ichub adam, e não se gritaram com eles. O Elvestra no Mishnah Small tem em quem se basear. Enfim, o Alter Rebbe fala, em geral é proibido. A bola ele considera algo como muktzah, ele fala que não kli. Tem aqueles que permitem, mas a ideia parece do Alter Rebbe primária é que a bola é considerada muktzah. Os Achronim, eles falam em relação à bola hoje em dia que a bola não é muktzah exatamente, não é como antigamente que devia ser um trapo, alguma coisa assim. Como na favela, né? Eles pegavam meia velha para fazer bola, coisa assim. Sim. Hoje em dia a bola é um brinquedo, como se diz, formado, etc. É um brinquedo inteiro. É um cli, sim. É um cli. Mas mesmo assim, na prática, as autoridades rabínicas Achronim falam que deve evitar jogar bola em Shabbat
especialmente pessoas grandes, especialmente fora de casa, etc. Porque deve ser que o espírito do Shabat não combina com essas coisas, etc. Se em casa, com criança pequena, jogar bola, a princípio, tem uma permissão, mas se é um jogo realmente para rapazes, para mais de bar mitzvah, fora de casa, etc. Então, talvez... Rabino, Só um minutinho. Talvez não seria exatamente muktzeh, como na época do Shulchan Aruch, mas os rabinos costumam proibir isso por outros problemas, talvez de... Tem coisas que a gente não faz por causa do espírito do Shabbat. A virada de Shabbat, sim. Sim. mas fora disso, a bola podría quebrar. Pode Ou muitas ocorrer. vezes juguei futebol e a bola quebrou. Vamos falar. Furar a bola, estourar a bola. Tem opiniões que falam isso, que o problema da bola é que talvez vai ter um problema com a bola, ele vai consertar a bola no Shabbat. Tem opiniões que frisam essa... Tem vários motivos porque falam que é bom Se evitar. acontece algo, vou querer arrumar a bola. Como? Ou se a bola fica num árvore, vou querer arrumar a bola, vou querer sacar a bola. Sim. Sim, Não? tem vários motivos que pode me rigorar, mas se está dentro de casa e é só com crianças pequenas, então tem permissão, tem certa permissão para isso. Assim os acrônimos falam. Ok, vamos então anotar isso, por favor, na pergunta. Eu, até só para acrescentar, eu vi outro dia uma alahá sobre bexiga, né? Que é balão. Tem alguns tipos que dá para usar no Shabat, outras não. Não sei se vai ser estudado isso daí daqui a pouco. Mas balão de festa, balão, bexiga, dá até para encher. Eu acho que também está nessa ideia que é permitido. Acho que hoje em dia também é um clique. Eu vi um Uma negócio que vez pode. Não é acho que uma qualquer vez bexiga. É uma o vez eu nó. perguntei O problema é pro- o nó da bexiga. Se é um nó eu perguntei permanente pro ou não. eu perguntei para o Absham e ele tinha falado que bexiga tinha problema de maquebe e patiche. Falava que era Se esse. dá um nó, não dá um nó. O nó não poderia ser permanente, teria que ser um nó diferente, Aqui assim, da para. patife, mesmo sem dá um nó. Agora você me pegou. A minha Svará fala que não tem problema, mas se fala que o Abeno Shammai falou, tem que buscar Agora isso. se esse detalhe talvez só encher e só ficar brincando de encher talvez não tenha problema, né? Talvez o encher bexiga e dar um nó, talvez esse seja o Isur, né? Eu acho, Agora, mas eu não tenho certeza. Para falar a verdade, eu não pesquisei isso. mas você acha que nem encher e dar um nó, você acha que também não tem problema? Eu acho que se é só encher, não tem problema, porque... Só encher, mas se for para encher em bexiga e dar um nó, você concorda que não pode. tem problema? Mas mesmo Não encher, pode. se o Rabino já falou diferente, eu não busquei isso. Tem que Agora você me pegou nesse detalhe, pode ser que eu perguntei só encher. Não está fazendo nada. Se você enche e não dá um nó, tipo, não Sim. vejo fazendo mais. Parece que tem um jeito de colocar sem ficar permanente, dá uma enrolada ali. Aí sei lá. Dá uma enrolada, né? Uma hora ele desgruda e voa. Mas tem que buscar. Eu acho que é melhor buscar antes de falar lá na prática. Sim. Ok, vamos ver a pergunta 9. Por favor, Israel, você pode ler a 9? 9. Seif Pegimel Kadur Bisman Shulchan Aruch. A bola na época do tempo. Na época do Shulchan Aruch, ela era feita de trapos, não era uma bola que seria talvez um Keili hoje, então o Alter Rebbe achava que não podia. Tem certas pessoas que fazem, o Alter Rebbe fala, você não precisa gritar com eles, mas não é correto. Porque a princípio é multa. E tem a questão se é de bar mitzvah ou não, a criança que está brincando, e se é dentro de casa ou não, também. Isso é bismaneno, isso é hoje em dia as opiniões. Bismaneno. É já questão 10, né? Isso. A bola hoje em dia, então as opiniões falam que hoje em dia não é exatamente muktzeh, como um utensílio preparado para isso, etc. Então, falo que com crianças pequenas, em casa tal, provavelmente não teria problema. Mas se for para maior que bar mitzvah, especialmente fora de casa, etc., jogar em lugares abertos, então, mesmo que é um lugar que não é Reshut Harabim, certo? É uma quadra, tem as mechitzot e tal, mas um dos problemas é que não combina com o espírito do Shabbat. Então, fazer realmente jogo de bola se evita no Shabbat.
Ok, agora a gente chega no Seif Peitet, só mais um segundo desse capítulo, deixa eu ver. Acho que alguém está com talvez 2 aparelhos abertos. Vamos ver o último Seif aqui. Ok, aqui só uma palavra pequena em relação ao final. Afilo davar araoi beshabat, himu garua beinei ashirim. Vem da kam leishtamesh bo mahmat oshram, nasce davar zemukse gamur. Mesma coisa que ela tem uma coisa para ser usada no Shabat. Se é uma coisa ruim perante os ricos, eles não costumam usar aquilo, mahmat oshram, pela riqueza deles, nasce davar mukse gamur laem. Para eles aquilo é muktzeh, venessar lá em Betiltul, afsheu shelanim. Mesmo que é uma coisa dos pobres, ela sheashirim shebebeitanim. ela ashirim shebebeitanim. מותרים לטלטלו כמו העניים עצמם. ואם דבר זהו של עשיר, אסור בטלטול אף לכל העניים שבעולם. Ou seja, é o seguinte, senhores, vamos ver de novo. Ashirim bebeit anim. Se tem um rico que está na casa do pobre, ele vai poder carregar aquilo como anim, como pobre. E se isso pertence ao rico, é proibido carregar mesmo para os pobres do que estão no mundo. Shemitoch sheuktzah lebalav, já que aquilo é muktzeh para o dono, uktzah lechol olam, aquilo fica muktzeh para todo mundo. O que isso quer dizer? E em relação ao muktzeh, a gente vai em relação ao dono daquele objeto. Se o dono é uma pessoa rica, então como para ele aquilo é muktzeh, que ele não usa aquilo, mesmo que para pessoas num nível socioeconômico mais baixo aquilo tem utilidade, mas como para aquela pessoa que é rica aquilo não tem uso, então aquilo vai ser muktzeh mesmo para os pobres. Porque Pode isso... dar um exemplo? Como? Pode dar um exemplo? Vamos tentar pensar um exemplo disso. Qual pode Talvez ser? talheres de plástico para um cara que é muito rico. Às vezes a gente pode usar coisa errada para mim. Pode ser que para a gente, eventualmente no Shabat, a gente vai usar não sei o quê. Para um rico, assim, um cara que está acostumado com 1000 funcionários, aquilo de jeito nenhum. Pode não? Ser. Pode ser. Talvez, né? Pode ser. Mas determinadas coisas que se usa para cozinhar mesmo, determinados tipos de panela, determinados tipos de... sei lá, Eu não sou tão rico assim para saber como que eles fazem. Por exemplo, não, tive uma ideia. Por exemplo, o pobre vai usar o copo do liquidificador, que não tem outro copo para servir de jarro para colocar água para servir na mesa. É um bom exemplo também. Um copo de liquidificador para como uma jarra, como uma jarra de suco. Vai usar como uma jarra para servir na mesa, porque não tem outra. Então ele vai servir, mas para a maioria das pessoas, aquilo seria acessível, seria muktzeh. A jarra do... acho que é um bom exemplo. Sim. Ou talvez, vamos dizer, uma camisa, vamos dizer, de uma marca barata, que você vê que, ou um terno, você vê, sabe, que aquele material bem sintético, assim, que ele até brilha um pouco, terno que você compra por R$50. Então, para uma pessoa normal, aquilo não é muktzeh, ele usa, mas uma pessoa rica nunca vai usar esse tipo de roupa. Para ele, isso é totalmente muktzeh. Para ele vai sentir... vai sentir eu não entendi aqui uma roupa dessas. Para uma pessoa mais simples, aquilo é uma roupa boa, pode ser. Talvez pode ser um exemplo. O que você queria falar? Não, eu não entendi aqui no finalzinho que a gente leu o Lashon. Ele fala assim, cadê? Ve'im davar ze hu shel ashir asur betaltel av lechol ani.
Se aquilo pertence ao rico, vai ser proibido para todos os pobres do mundo. Apesar que para os pobres aquilo tem uso, mas como o dono daquilo é rico, por outro lado, ao contrário, se aquilo pertence a um pobre, o rico pode usar. Se aquele elemento barato pertence ao pobre... Se tem uma coisa que o rico é dono, e é muktzeh para o rico, nenhum pobre do mundo pode usar. Exatamente. Não, na casa do rico. Isso que eu ia falar, isso se tiver na casa do rico, né? Isso que se tiver na casa do rico, né? Porque senão não tá me fazendo muito sentido. Não importa onde eles estão, né? Isso que ele fala... Isso que eu não estou entendendo. Tá na casa do pobre, ele quer só um exemplo. O rico está na casa do pobre, ele segue o pobre, ou seja, ele segue... Certo, lógico. Então não é muktzeh. O que ele quer falar, pelo que eu entendi, é que sempre vai de acordo com o dono daquele objeto. Então, aqui ele está falando o quê? Se o pobre está na casa do rico, vai ser muktzeh para o pobre. Sim. É isso? Mesmo que seja isso, de casa. Né? Sim, mas aqui é uma ideia, não quer dizer que está dentro da casa ou não. Mesmo que saia Não, entendi. Não, entendi. Tipo assim, vai conforme o costume, é isso que ele quer dizer. A casa fixa, a casa do rico, tudo pertence... A casa fixa, certo. Então, não é isso que eu queria entender. Pertence ao pobre, aquela casa. Então, lá perfeito. Eu posso te dar um outro exemplo. Sim. Uma pessoa, um saquinho de chá que já usou uma vez, usar ele de novo. Você acha que um milionário vai usar um saquinho de chá uma segunda vez? Um saquinho de chá que já foi usado uma vez. Você vai usar de novo o mesmo saquinho de chá? Não. Dá para usar de novo para fazer mais um copo de chá? Dá. Vai ficar mais ralinho, mas dá, né? Mas uma pessoa rica não acredita que não vai usar. Um saquinho de chá que já foi usado, para ele já vai ser muktzeh. Já para um pobre, dá para fazer 20 vezes um chá. Ainda tem um cheirinho. Ok. Vamos dar uma olhada. Falando de rico, etc., tem uma história que eu vou contar para vocês, mas depois da pausa. Mas vamos completar essa perguntinha aqui dentro. Pergunta número 11. Um minutinho. Vamos abrir a pergunta agora. Jonathan, você pode fazer a 11? Por favor. Seif Peit Tet, ou Seif 89. Geder, o nível de muktzeh nikva. Como que o nível de muktzeh é fixado? É conforme a casa, o ambiente fixa. Por exemplo, se determinada coisa é muktzeh para um rico, então o pobre que está lá naquela casa, exemplo, né, está no ambiente, vai ser muktzeh para ele. E vice-versa. Vai de acordo com o dono da casa, o dono daquele de acordo, objeto. Ok, agora a gente vai fazer, senhores, uma pequena pausa de 5 minutos. Você vai contar uma história ou você vai contar depois da pausa? Depois, tá. O pessoal chegar em tempo, só vai ter uma boa história. Boa, vou deixar curioso. Ok, então daqui a pouquinho então, a gente já se encontra. Netflix. Net Rabinix. Vamos lá, então, uma história boa, que acho que dá para contar em Sukkot, talvez. Apesar que não é dele ser mas aí é bonito. Estamos precisando, ainda não deu tempo de se preparar. Então, tinha um rabino, vocês que conhecem Shalom Ber Dreizin, um rabino que é um Hassid em Nova York, que ele doou para os rapazes chapéu e terno. Acho que eu ouvi falar. Shalom Ber Dreizin. Então, essa história é com o irmão dele. O irmão dele chama Mendel Dreizin. Então, o filho dele conta a história. O pai dele, o Mendel Dreizin, ele tinha, no 77 Simchas Torah, ele tinha a Hazaká, que ele falava o Pasuk, Yuna Amareno Leratzon, que as nossas palavras sejam bem recebidas perante Hashem.
Refém Adon Kol. Exatamente. Na Akafot, nos psukim antes das Akafot. E a regra no 77 era que se a pessoa tinha uma hazaká, ninguém podia comprar aquele pasuk. Ele tinha hazaká daquele pasuk. E um ano, o Reshag, que era o genro do Rebbe, chegou pro Mendel Dreisen e falou: Mendel, esse ano você se incomodaria de trocar o seu pasuk, a gente te dá um outro pasuk, você dá esse pasuk para uma outra pessoa? Aí o Mendel Dreisen falou que o meu irmão me contou uma história há pouco. E tinha uma vez o Rothschild, o barão de Rothschild, lá em Londres, ele tinha o costume de todo ano comprar um Maftir Yoina. Yom Kippur, ele costumava sempre comprar um Maftir Yoina, fala que é uma coisa para shirut, para ficar rico, etc. E um ano estavam vendendo o Maftir Yoina na sinagoga, e o barão de Rothschild, ele ouve que alguém tá tentando concorrer com ele. Alguém atrás na sinagoga está gritando também para tentar concorrer com o barão de Rothschild. Ele ficou meio, sabe, esse cara que está tentando concorrer comigo para comprar o Maftir, então, ele ficou meio assim, porque todo ano ele comprava sem nenhuma concorrência. Aí ele foi lá atrás, ele viu que era o sócio goi dele. Ele tinha um sócio goi, ele estava tentando comprar o Maftir, né, tentando competir com o barão. Aí ele falou: mas como, meu amigo, você é goi, o que você quer comprar uma Maftir? Ele falou: eu sei que você sabe fazer bons negócios. Se você quer comprar isso, sinal que isso é bom, então eu também quero comprar. Então, tudo isso, o Mendel Dreisen falou para o Reshag que se alguém quer comprar esse pasuk, quer pegar esse pasuk, parece que esse pasuk é bom, então eu não quero abrir mão dele. Como aquele goi falou, se querem esse que deve ser que é bom, então também, se que é bom, eu não estou disposto a trocar de pasuk. Abrir mão. Então, passou assim Restoira, o Reshag encontrou de novo com esse Mendel Dreisen. O Reshag deu uma risada e falou: você sabe quem queria pegar esse pasuk? Quem pediu para trocar o pasuk? O Rebbe? O Rebbe, ele tinha um parente que chegou aquele ano no Simchat Torah, o Rebbe queria dar para o parente dele esse pasuk. Ai. Aí ele ficou todo assim, sabe? O que você falou para o Rebbe? Eu falei: eu contei para o Rebbe a sua história. Aí ele ficou todo, sabe? Sem graça. Sem graça, assim. Ele falou: o que o Rebbe falou? O Rebbe deu uma risada, falou: não, que seja para ele com boa sorte para o Mendel, o pasuk. O Rebbe gostou da história. Mas ele ficou meio envergonhado, obviamente. Ai, imagina. Ok, senhores. Vamos lá, então. Vamos ao nosso nova... Como um bom judeu, ele devia ter perguntado com outra pergunta. Quem que está querendo? É verdade. Já resolvi o problema lá na hora. Não ia entrar nessa... Ok. Vamos lá, senhores. Agora, as garrafas pratitas, a gente está falando de crianças, a gente vai falar mais um pouco de criança ainda. Larim Tinok, pergunta aqui número 1. Larim Tinok e Meven Bayad. Levantar a criança que está uma pedra na mão. Porque a pedra a gente sabe que é muktzah. E aqui tem a criança que está carregando aquela pedra. Você pode carregar a criança, é considerado que você está carregando a pedra ou não? Pode. Ok, vamos ver então no capítulo Shintet agora. Vamos deixar isso de lado um minutinho, abrir o Shulchan Aruch. Shintet. Ok. Vocês estão vendo na lousa o que eu abri agora? Sim. Notel Adam et bno b'rshut hayachid. Peraí, que seif que é então agora? Shintet? Quer dizer que o Shintet é o... Como chama? Perek, né? Sim. Capítulo Shintet. Sim. Seif Aleph. Chefe. Notel Adam et bno b'rshut hayachid. A pessoa pode carregar o filho dele no reshut hayachid, dentro de casa, no pátio, etc., na área
particular, não na rua, está falando. Ve'even be'adó, mesmo que a pedra está na mão da criança. Ve'eino Hashuv que metaltelet even be'adav. Não é como se o pai estivesse carregando aquela pedra na mão. Vehu shei efshar beinyan acher, mas só se não tem outro jeito. Kegon sheyesh lebno gaguim alav. Por exemplo, se a criança está querendo muito que o pai carrega ela, a criança às vezes precisa dar Gaguin, o que é? Gaguim, como se traduz hoje em dia gaguim aqui? Saudade, né? Como? Saudade. Saudades. Mesmo que o filho viu o pai já 1 hora atrás, ou levantou 1 hora atrás, pode ser que de novo, uma criança pequena, ela quer que o pai levante ela. Sheim lo itleno, se o pai não levantar, que não erguer a criança, ele vai ficar doente aqui. Eu vi os explicadores falam não necessariamente uma doença grave, etc., mas vai ficar fraco, vai chorar muito, etc. Então, por causa disso, você pode levantar a criança. Velo gazru al tiltul shelo be'adayim mamash. Não decretaram aqui que não pode carregar, porque se não está na própria mão carregando a pedra, está carregando a criança, está carregando a pedra, e como tem uma necessidade grande, que a criança está chorando, etc., ela quer muito que o pai levanta, então não e não decretaram, não proibiram, já que ele não está carregando a pedra com a própria mão do pai, né? Como sacanat role, quando tem um certo doença envolvida, choro forte, etc. Aqui os explicadores falam não doença exatamente no sentido mais pesado da palavra, mas o mal-estar, etc. וגם אי אפשר להשליך האבן מיד התינוק. Você fala, então pega a mão da criança e joga a pedra fora. מפני שיצעק ויבכה. Aqui também a criança vai chorar e vai gritar se ele jogar fora. A criança está para ela, aquela pedra é o brinquedo dela. Avali, meino gaguim alav, se a criança não está precisando que o pai levanta ele agora, a gente não vai carregar a criança com a pedra na mão. Como a pedra é muktzah, de certa forma ele está carregando a pedra também. Então, se a criança não está com necessidade de o pai levantar, não vai poder levantar a criança. Depois, no Seif Bet, o Alter Rebbe fala tudo isso em relação a uma pedra. Se a criança, vamos dizer, ela está com muita necessidade que o pai levanta, tudo bem? Loi tira ela beven, permitiram só numa pedra. Avalim dinar beadó, se é uma nota de dinheiro, uma moeda de prata, uma coisa de valor, assur, é proibido levantar a criança com aquela nota, vamos dizer, com aquela coisa de valor. Afilo lechos beadó, mesmo dar a mão para a criança, vê uma aler beraglav, a criança vai andando carregando aquela coisa de valor, por quê? Beshuta achid na área privada, por quê? Zerá shema e pola dinar meadó, pode ser que vai cair aquela moeda da mão dele, veishkach aviv, e o pai vai se confundir, vai esquecer, ve'agbieno, e vai levantar, venimtsa metaltel muktzah tiltul gamu. E o pai vai acabar carregando. Qual a diferença entre a pedra e a moeda, ou a coisa de valor? A criança pedra ninguém liga. Pedra não liga se cair. Vamos dizer, os sábios, explicadores falam, a criança está carregando um celular na mão, uma coisa de mais valor, aí você não pode ir dando a mão, mesmo dando a mão para a criança, para muito menos carregar a criança, porque aqui a gente tem um rashash, que se aquilo cair, pode ser que o pai próprio vai carregar, e aqui já não permitiram isso de forma nenhuma. Ok, vamos passar as nossas perguntinhas, por favor. Vocês estão vendo Você não isso? terminou, né? Você terminou a loja, não? Não terminamos? Tá, não, só para... Ok, vocês estão vendo a pergunta que eu trago na lousa? Sim. Seu Elial, você pode ver a pergunta, por favor, número 1? Sim. Vou abrir aqui.
סעיף א', להרים תינוק עם אבן ביד, תלוי אם יש געגועים. Depende se a criança está com saudade do pai, né? Sim, Larim Tinok, levantar a criança. E Meven Bayad, quando ele tem uma pedra na mão dele. Talui mesmo, depende se tem saudades assim. Que o quê? Qual é a lei, então? Se está em Birshut Yahid, o pai pode carregar a criança e não é considerado como se ele estivesse carregando a pedra. Se ela tem saudades, né, fortes, ela precisa que o pai levante ela. Se ela vai chorar, né, se o pai não carregá-la. Exato, mas se não, se a criança não está com essa necessidade, aí não pode carregar. Não, aí não vai poder. Ivo, você pode ler a pergunta número 2? סעיף ב' ואם התינוק מחזיק ביד מטבע או דבר יקר, ou seja, se a criança está segurando uma moeda ou alguma coisa cara, aí qual é a lei? Que é muktzeh gamur, não pode nem segurar na mão dela, mesmo ela andando. E mesmo que a criança está com necessidade que o pai levanta, isso. Também não vai poder, porque a gente tem um decreto que pode ser que o objeto vai cair, aí você vai e vai pegar. Obviamente não é um caso de pikuach nefesh, né? Mesmo que a criança quer que o pai levanta, precisando, etc. Não é um caso de pikuach nefesh, né? Então, aqui a gente se rigora nisso. Ok, e agora, senhoras, a gente vai passar a ver uma alahá, basis ledavar asur, uma coisa que a gente já comentou antes, mas agora a gente vai ver mais detalhes. Uma coisa que ele é uma base para uma coisa que é proibida no Shabat. Eu vou só fazer uma pergunta. E se a criança, digamos assim, é um menininho e está carregando um carrinho, sabe? Um carrinho, brinquedo dela. Sim, mas o carrinho não é muktzeh, o carrinho é... entendi. Como tem necessidade para criança na casa, então aquilo também é mais muktzeh. Não, e aqui ele está falando uma coisa importante, que é Reshut HaYachid. Né? Reshut HaYachid também. Aqui ele está falando dentro da casa, de um lugar particular, Moshe. É que está no pátio, digamos, é um carmelita, é o pátio, é o quintal da casa. A criança encontra um brinquedo no quintal. Da casa é mais do que carmelita, é Reshut HaYachid. Reshut HaYachid, não é carmelita. Carmelita sim. É uma rua pequena, uma rua numa cidade do interior, vamos dizer, isso é carmelita. Entendi. Entendi. Uma rua que passa pouca gente. Às vezes a gente leva a criança em parque, né? Você entende? No parque as crianças ficam compartilhando brinquedos, mesmo às vezes no Shabat dá um intervalo, a gente leva a criança delas, ficam brincando. Aí, um parque público, assim, um parquezinho. Acontece. As crianças compartilham. Aí seria acho que mais um Carmelis, né, Rabino? É um parque com pouca gente. Uma praça, né? Tipo. A questão não seria em relação a muktzeh, mas sim em relação a carregar nesses lugares. Corona, plano de corona. Mas a gente ainda vai... E não é pedra, é um brinquedo, é alguma coisa que ela está carregando. Então, depende da saudade que ela está. Acho que a regra é a mesma, né? Se ela está com saudade, não está. Tem que ver, porque lá é outro problema de carregar num lugar que não tem eruva, aí já é outro problema. Sim. Mas a gente vai vendo detalhes sobre isso, Bezat Hashem. A gente vai ver. Você tem que meio que alertar a criança, né? Que ela está carregando. Não pode carregar a chave e tal. Isso. Né? Talvez depende também da idade, né? Se é uma criança de 2 anos. Que não entende. Mas já entende um pouco aí. Aí tem que ser mais rígido, né? Chinuch, né? Educar a criança. Chinuch, sim. Ok, agora a gente vai ver a ideia de basis, mas vocês lembram aquela história que eu contei do senhor que falou que o filho não ia herdar ele até que ele começasse a se comportar como um shoite, como um doido? Lembra dessa história? Sim. Mas pode... É legal. Ela curta, ok. Tinha um senhor Ireshamayim, um senhor temente de Hashem, que era rico, e quando ele faleceu, ele deixou o testemunho, como se diz? Testamento.
testamento que o filho vai poder receber a fortuna dele só quando ele começar a se comportar como um shoita, como um doido. E o filho ficou super constrangido. Imagina, meu pai, que era uma pessoa, um tzadik, uma pessoa boa, escreveu uma coisa absurda dessas. Eu sou o filho único dele. Ele foi até os sábios, os Tanaim. Eles falaram, a gente não sabe como explicar isso, mas vamos perguntar ao Bar Kapara, que é um Tana muito sábio. Ele não está agora no Beit HaMidrash, vamos na casa dele perguntar para ele. Eles foram na casa do Bar Kapara. Quando eles passaram pela janela, eles viram o Bar Kapara se engatinhando e brincando como se ele fosse uma vaca, uma coisa assim, com o bebê dele. Os sábios sempre ficaram um pouco constrangidos de ver o grande Bar Kapara numa situação assim, meio caseira, mas meio assim, sabe? E eles fizeram tipo que não viram isso e bateram na porta. E o Bar Kapara recebeu os sábios, tal. Eles perguntaram qual seria a interpretação desse testamento. Aí o Bar Kapara falou, tá claro a ideia. Se vocês tivessem entrado na minha casa alguns minutos atrás, vocês teriam já entendido isso. E o pai dele era uma pessoa sábia. Ele falou, esse rapaz jovem não é para dar na mão dele a fortuna. Primeiro deixa ele casar. Depois deixa ele ter um filho. Depois ele vai se comportar como um shoita, como um doido, vai brincar com a criança, vai fazer tipo que ele é burro, que ele é vaca, que ele é cachorrinho, não sei o quê. E aí ele vai receber a fortuna, porque aí ele não vai queimar o dinheiro. Um jovem que não tem responsabilidade vai receber uma nota na mão, vai queimar tudo. Depois que ele já estiver casado, já estiver com filho, aí ele pode receber aquela ação. Mas por que ele não disse quando você tiver filhos? Por que ele não foi mais direto? Não sei, eu não sei. Boa pergunta. Bom humor. Apesar que tem uma regra sobre histórias, não pode fazer pergunta, porque essa foi a história. Mas eu entendo o que você fala. Ok. Bacista da Vara Assura. Agora a gente vai ver uma base para uma coisa proibida. Aqui a gente vai ver uma alahá muito interessante que a gente tinha comentado antes. Você tem, vamos dizer, um magash em português, se fala uma bandeja, onde estão as velas do Shabat, onde ele acendeu a vela do Shabat. Então aqui a gente chega numa regra que o muktzeh é a vela a princípio. Mas como a vela estava em cima da bandeja, aquela bandeja ela se torna a base do muktzeh. Uma bandeja não é muktzeh, uma bandeja você pode colocar numa bandeja bolacha, uma bandeja não é muktzeh no Shabbat. Mas aqui a gente chega nessa ideia da base do muktzeh, como essa bandeja era a base da vela, a vela é muktzeh, então aquela bandeja se transforma também em muktzeh, como a própria vela. E mesmo que a vela já apagou, mesmo que a vela já caiu daquela bandeja, aquela bandeja, o Shabat inteiro, vai continuar sendo muktzeh. Apesar que você vê, depois vão dizer que a vela derrubou lá. Você vê agora só uma bandeja, não parece muktzeh. Mas como ela foi a base de uma coisa muktzeh, tipo uma metamorfose, aquele objeto que não é basicamente muktzeh, ele se transforma em muktzeh, ele vai continuar sendo muktzeh o Shabat inteiro. Mas a gente vai ver agora os detalhes aqui no Seif Dalet. Vamos ver o Seif Dalet. Seif Dalet. Vocês estão vendo o Shulchan Aruch abrir agora? Sim, sim. Ok. Davar Asur Betiltul, uma coisa que é proibido carregar ele. Shemunach al Davar Amutar, que está colocado sobre uma coisa que é permitido carregar ele. Ou seja, a bandeja, ou o que for, é uma coisa permitida. Se ele colocou aquilo Mibeod Yom, antes de entrar o Shabbat, ele colocou aquele muktzeh lá em cima. Midato, com intenção, com kavaná, sabendo que ele está colocando lá com intenção. Aldat sheishaer munachsham gam beShabbat. E a intenção é que aquele muktzeh ficaria lá em cima também no Shabbat.
Arei nascer haeter basis la isur. Aquela coisa que a princípio é uma coisa permitida no Shabat, ela se transforma na base daquela coisa proibida. Veja bem aqui a regra. Venesar betiltu kamorro mamash. E ele está proibido para se carregar como aquele próprio muktzah. Então aqui a gente vê que aquela coisa que é a base do muktzah, ela se transforma como se ela fosse realmente o próprio muktzah. E aqui a gente pode responder então a pergunta número 3. Jonathan, você pode... Eu vou ler a pergunta número 3. 3, então, Seif Dalet. Ma'adin, qual que é a lei? Shel Kli HaEter, Shenase Basis Ledavar Asur, um utensílio permitido, que ele ficou uma base, que ele se tornou uma base para algo proibido. Ele fica proibido como muktzah, fica Asur como muktzah. Exatamente. Como o próprio muktzah, mesmo depois que o muktzah já saiu de cima dele, naquele Shabat, aquilo se transforma em muktzah de forma total como o próprio muktzah. Vamos dizer, você tem uma cadeira e não que você esqueceu, você deixou lá com intenção, você quer que aquela cadeira, vamos dizer, você quer guardar lá a sua carteira de dinheiro. Então aquela, se você fazer com kavaná, quando já vê os detalhes, etc., aquela cadeira se transforma a base do muktzah. Mesmo que a carteira caiu da cadeira, a cadeira ela continua sendo o muktzah. Seu Shabat inteiro não vai poder carregar mais aquela cadeira. Mas tem aqui certas regras para isso acontecer. Não é sempre que isso acontece. Aliás, a gente pode fazer um comentário aqui na pergunta 4, que não está muito explicado no Shulchan Aruch. Tudo isso que a gente está falando aqui, Daina bemuktzeh gamur, tudo isso é uma coisa que é totalmente muktzeh. Uma vela, uma carteira de dinheiro, um celular, uma coisa congelada, uma comida, uma batata crua que não dá para usar. Aval beklish melachto isso se ele deixou colocado lá naquela bandeja, naquele lugar, um utensílio que ele é usado para algo proibido no Shabat, um martelo, uma chave de fenda. Também tem essa lei da base, que aquilo se transforma em muktzah. O Primegodim, ele fala que tem uma dúvida sobre isso, ele fica um sinal de dúvida, não está muito claro se a base é só num caso de... A regra clara, é o que a gente está falando aqui no Shulchan Aruch, são coisas que são totalmente muktzah. E a vela, a gente falou, coisas desse tipo. Você está falando, então, Rabino, se eu deixei, por exemplo, um martelo... Então aqui não está claro, na Halachá não está claro. Em cima de uma bandeja, é isso? Me deu o idioma. Aqui o Primegodim fica em dúvida se a bandeja... É isso, né? Seria um martelo em cima da bandeja. Exatamente. Se a Uma bandeja carteira em cima da bandeja. Se a bandeja vai receber a regra ou não vai receber a regra, esse ponto realmente no Primegodim fica em certa dúvida, não está claro. Ok. Agora a gente vai voltar para o... Aqui ok. Israel, você pode continuar lendo agora? Atnaim. התנאים שיחשב בסיס לדבר אסור... É isso? Sim. As condições, tá. Que aquilo pode ser considerado uma base para uma coisa. Entendi. Quais são as condições, portanto, que isso acontece? Não é sempre. Não é qualquer coisa muktzah que está em cima que transforma aquilo num basis, uma base. Tem várias regras quando isso realmente vai acontecer. Primeira questão segue Israel 5. Tá. Matai aniach, né? Primeira regra Matai niach. Quer dizer, Matai niach. Quando foi colocado? Quando ele colocou aquele muktzah? Antes do Shabat. Quando? Antes do Shabat. Antes do Shabat. Aqui a gente viu no Seif Dalet, Mibeod Yom, antes de entrar o Shabat. Essa é uma regra. Agora, se a gente abrir no próximo capítulo, que é o Shin Yud, que eu mandei já também para vocês,
Save Zain. Próximo capítulo, Shin Yud, Save Zain. וכל זה בדבר שהיה מוקצה כל בין השמשות. Que aquilo era muktzah durante todo o Ben Hashmashot. O que quer dizer isso? Tem a entrada do Shabat. A entrada do Shabat é quando o sol se põe, o pôr do sol. E depois tem um período que é chamado de Ben Hashmashot. Ben Hashmashot é entre o pôr do sol e o sair das estrelas. Mais ou menos 20 minutos, meia hora, entre o pôr do sol e a saída das estrelas. Já é Shabat, na verdade. Isso é chamado de Ben Hashmashot. Então, para ser considerado Bassis, também tem essa... Espera que é essa, Rabino? Como? Isso é no próximo capítulo. Capítulo Shin Yud. Tá. Tem que ser colocado na entrada, antes de entrar o Shabat, ou seja, antes da Shkia, antes do pôr do sol, e aquilo tem que ficar lá, todo o Ben Hashmashot. Toda aquela hora entre o pôr do sol e a saída das estrelas. De modo geral, o Ben Hashmashot que define o que é e o que não é, né? Exatamente. Então a gente tem aqui, Matainiach, quando ele colocou o Save Dalet antes de entrar o Shabat. Agora a gente vai pular uma linha que a gente vai completar depois. V'hainu sheiniach bepoal, isso está falando que ele deixou lá na prática todo Ben Hashmashot. Todo Ben Hashmashot. Agora, pergunta 6. Vem shachach, vamos dizer que a pessoa esqueceu, velo iniach bekavanah, e não colocou com intenção. Afilo shaya sham kol Ben Hashmashot, estava lá toda essa entrada do Shabat, mas não que ele colocou com intenção, e sim ele esqueceu lá aquele objeto por engano. Deixou a carteira lá, não percebeu, em cima da cadeira. Não é que ele tinha intenção que a cadeira ia ser a base daquela carteira, ia guardar a carteira. Ele esqueceu, ele viu que o Shabat estava se aproximando, tirou a carteira, jogou em qualquer lugar. Aquela cadeira, vamos dizer, vai se transformar em uma base para aquele muktzah? Ou não? Ele não tinha intenção? Aí não, exatamente. O Shulchan Aruch fala que não, como a gente viu no Save Dalet. Ele fala iminichosham midato, com intenção. Ele tem que ter intenção, aldat sheishaer, com a intenção que aquilo vai ficar lá no Shabat. Não que ele deixou por engano. Agora, por isso, vamos dizer que você tem no seu congelador, você tem lá uma massa folhada que você deixou em cima como se diz, do sorvete, da caixa do sorvete, da caixinha do sorvete. Pergunta 20, eu passei para a pergunta 20. Vechen bamakpi, no congelador, Ayabatse Kalim, ele tinha congelado uma massa folhada, Malkuf Sataglida, em cima de uma caixa de sorvete. Pergunta 20. Batse Kalim, uma massa folhada, congelada, no congelador, em cima do sorvete. Aquela caixa do sorvete, ela é chamada de bassis para massa. A massa folhada é muktzah no Shabat. Você não tem como usar uma massa folhada congelada no Shabat. Se no congelador estava em cima da caixa de sorvete, na entrada do Shabat, aquela caixa de sorvete se transformou em muktzah também? Não tinha intenção. Exatamente, porque aqui não é que a pessoa ele tem uma intenção especial no congelador. Às vezes ele não tem lugar para colocar tudo, ele vai enfiando em qualquer lugar as coisas. Não é que ele quer que a caixa de sorvete seja o suporte a princípio. Obviamente é melhor evitar isso. É melhor, isso que eu ia falar. Não invalida, mas é melhor ele não ter que... A massa folhada, ela é muktzah, você vai ter problema de tirar aquilo de lá. Como você vai tirar? Ou você tira a caixa de sorvete por baixo e deixa cair sozinho
a massa folhada, ou você mexe a massa folhada com a parte de trás da mão, mas não é muito confortável, realmente não é o ideal. E é uma coisa normal que acontece. Às vezes carne congelada também é muktzah, né? Então é melhor antes do Shabat programar isso para não chegar na situação. É melhor a coisa você tá para não, porque você não pode, você vai ter problema de manusear a própria massa folhada. Mas não é que a caixa de sorvete se transformou em muktzah, porque aqui você não tinha essa intenção de realmente guardar em cima dela. Então, se já aconteceu, se você tirar de forma adequada a caixa de sorvete, você vai poder usar ela não se transformou em muktzah. Ok, a gente vai. É só responder uma coisa, já que eu perguntei e não respondi. O etrog, nesse Shabbat, o etrog, como não usa para outras coisas, etc. Então, nesse Shabbat, sim, assim eu vi nos Achronim, eles falam. Apesar que etrog é uma fruta é uma coisa comestível, mas obviamente por causa da mitzvah, por causa como a gente cuida disso, etc. Então, isso acabou sendo muito para a gente no Shabbat. Agora no Shabbat de Shmini Atzeret você já pode fazer uma caipirinha. Sim, aí já muda a situação, obviamente. Ok. Muito bom. Rabino, na semana que vem é o Shana Rabá e a gente não estuda qual que... O Shana Rabá acho que vai ser meio complicado, mas a gente vê. É verdade, então, Shana Rabá é meu. A princípio não, qualquer coisa a gente fala. Sim. Tá bom. Perfeito. Então, Good Shabbos, Good Yom Tov. Fica marcado lá em Yerushalayim no Yav. Já vamos, vai ser as máximas Rateno Bemet. Prepara a vodka aí, Rabino Ariel. Quero sentar do teu lado no nosso carro, Rabino. Faltou. Good Shabbos, Good Yom Tov. A gente vai churrasco para todo mundo. Ok, então. Hag Sameach, Hag Sameach. Sameach, Yom Tov, Shabbos.